Hoje com o pastor Joseph Prince. Glória a Deus. Mais uma vez, estamos reunidos juntos no Espírito. Como o apóstolo Paulo disse, ainda que esteja ausente quanto ao corpo, contudo em espírito estou convosco. Regozijo-me vendo a vossa ordem e a firmeza da vossa fé em Cristo. E eu quero dizer isso para vocês também. E te agradeço por tirar um tempo para ouvir a palavra de Deus. E agora precisamos disso mais do que nunca. Jesus disse que Maria escolheu a melhor parte e que isso não seria tirado dela. E o que ela fez? Ela se assentou aos pés de Jesus e ouviu a palavra. Eu acho de tudo que fazemos durante a semana, nos assentarmos aos pés de Jesus, contemplando a sua glória e ouvindo as suas palavras, é a melhor coisa que podemos fazer para o resto da semana. Amém? Especialmente no domingo, dia do Senhor, determinamos o ritmo, preparamos tudo, determinamos o espírito da próxima semana. E o Senhor Jesus disse isso quando ele ressuscitou ao terceiro dia depois que foi sepultado. Em Lucas 24, a Bíblia diz que ele andou com 2 discípulos no caminho de Emaús. E o que ele fez? Ele explicou coisas nas Escrituras concernentes a si mesmo. Amém? E o fato de que isso aconteceu no domingo, no mesmo dia da sua ressurreição, que ele tirou um tempo para fazer algo que é do cotidiano, algo que é normal, caminhar com amigos. É incrível. O Senhor dos céus e da terra, aquele que venceu a morte, aquele que ressuscitou, no mesmo dia que ressuscitou, ele caminhou com 2 amigos, 2 discípulos, e é lógico, a Bíblia diz que ele impediu que os seus olhos pudessem conhecê-lo, por quem ele era. E eu perguntei ao Senhor, por que o Senhor fez isso? E o Senhor disse comigo que é porque era mais importante para eles me ver na palavra do que me ver na carne. Eu disse, uau! Sabe, eu fiquei maravilhado quando eu ouvi isso e muitas vezes temos inveja daqueles que viram Jesus na carne. Nos dias que Jesus andou às margens da Galileia, curou os enfermos, limpou leprosos, eu acho que isso era muito interessante, mas o Senhor, em essência, está dizendo em Lucas 24 que é mais importante e mais lucrativo para nós o vermos na palavra. Então ele impediu que eles o reconhecessem. Amém? E ele então falou de coisas nas Escrituras concernentes a ele mesmo. Ele os fez vê-lo nas Escrituras. E porque foi no domingo, eu creio que este é o padrão para nós. E no final daquela caminhada, na casa deles, o Senhor partiu o pão. Ok, isso nos mostra que ele quer que preguemos a palavra de Cristo, e a Santa Ceia está sempre presente no dia do Senhor. Estamos dedicando um tempo, todo dia do Senhor é especial, estamos dedicando um tempo para aqui, como no dízimo, amém? Estamos dando uma porção do dia do Senhor, amém? Separamos esse dia, o dia do Senhor, o dia da ressurreição, para Ele, ouvindo a sua palavra e tomando a Santa Ceia. Isso nos prepara para toda a semana. Glória a Deus. Vamos direto à palavra agora. Estou tão alegre pelo que Deus tem para você. E eu sei que Deus sempre vai cuidar do seu povo, prover para o seu povo, até em tempos de fome. Nós vemos muitas vezes Deus sempre provendo, seja para Abraão, e foi com Abraão que aconteceu isso. Você vê que Deus mandou Abraão sair da sua parentela e sair daquela terra chamada Ur dos Caldeus. E Deus disse para ele ir para uma terra que Deus o mostraria. E olha bem isso, ele levou o seu pai, Terá. E o nome Terá é atraso. E Terá o atrasou. E este homem teve que até mesmo morrer. Sabe, Terá, o seu pai, morreu. E só depois, então, da sua morte, é que Abraão continuou a sua jornada. Houve um atraso. E por causa deste atraso, quando ele chegou na terra da promessa, a terra de Canaã, havia uma fome naquela terra. E isso o fez ir para a terra do Egito. E quando você vai ao Egito, você desce, certo? E ele desceu ao Egito. E podemos dizer que foi sua culpa por não ter obedecido ao Senhor completamente. E ele atrasou e a fome veio. Mesmo assim, o Senhor proveu para ele. E foi quando ele saiu do Egito, a Bíblia usa a frase, Abraão prosperou muito. Não só prosperou, Abraão ficou rico com ouro e prata e com gado, ok? E não podemos espiritualizar isso. Isso aconteceu com Abraão, e ele saiu com ouro e prata. E quando você vai para a terra que Deus prometeu, a terra de Canaã, você tem que subir. E quando vai para o Egito, é sempre descer, ok?
E ele então subiu com muito ouro e prata e com muito gado, e o Senhor o abençoou na época de fome. Porque havia uma grande fome naquela época. E não somente isso, Isaac, filho de Abraão, a Bíblia diz na terra de Gerar, um lugar chamado Gerar em Israel, ele semeou em época de fome. E o que aconteceu? Ele colheu 100 vezes mais naquele ano. Ele colheu 100 vezes mais, até com José, os 7 anos de fome na terra, 7 anos de fartura que precederam isso, depois 7 anos de fome, e Deus deu a José a sabedoria para prover, literalmente, para todo mundo de então. Amém? E pela sua sabedoria, Egito se tornou o fornecedor de todo mundo. Amém? Até os seus irmãos tiveram que sair de Canaã e comprar do Egito por causa da sabedoria do filho de Jacó, José. Amém? E Deus sempre provê para o seu povo. Por que eu estou falando isso? Os dias de fome são iminentes. Amém? Crise financeira, especialmente. E nós vemos que está chegando, não estou dizendo só para te desencorajar. Estou fazendo o que o profeta Ágabo fez na igreja primitiva. No livro de Atos, se você olhar em Atos capítulo 11, diz assim: e levantando-se um deles por nome Ágabo, dava a entender pelo Espírito que haveria uma grande fome em todo o mundo. E isso aconteceu no tempo de Cláudio César. Sabia que alguns meses atrás, e eu quero dizer há 2 meses atrás, eu me assentei com os meus pastores antes de tudo isso acontecer de uma forma tão espalhada como está acontecendo aqui em Singapura. E depois de um culto, foi entre um culto e outro, eu me assentei com os meus pastores e disse para eles o que o Senhor falou comigo sobre a fome que está vindo. E durante aquele tempo, as condições dessa pandemia não eram tão severas. Nós estávamos ainda nos estágios iniciais de tudo isso, mas eu vi uma fome vindo e eu sabia que isso ia demorar um pouco. Estamos orando para terminar logo, ainda estou orando por isso. Amém? Mas vai causar uma fome, não somente isso. E quando eu então vi que essa fome estava vindo, durante essas semanas que eu falei com os meus pastores, vieram também os gafanhotos. Gafanhotos que, na verdade, invadiram muitas terras e isso não acontecia durante muitas décadas. Foi o que falaram nos noticiários. Não tem acontecido este tipo de invasão de muitos gafanhotos, especialmente na África e no continente africano, e depois foi até chegar, nesses últimos meses, chegou até o Irã, e depois do Irã foi para o Paquistão, e agora até a China está se preparando para esta invasão e por alguma razão não passou por Israel. Eu falava com os pastores antes de tudo isto, antes dessa invasão de gafanhotos. Isso vai causar até mesmo uma falta de alimentos. Isso vai provocar então uma crise financeira. E eu digo que Deus sempre prepara o seu povo, amém? Ele nos avisa. E eu falei com a minha esposa sobre isso. Antes de falar com os pastores, falei com a minha esposa. Isso foi há uns 3 meses atrás. Eu creio que foi uns 3 meses, falando com a minha esposa, que eu estava vendo uma crise financeira. E veio desta passagem que eu li agora, deste livro de Atos 11, da igreja primitiva. E levantando-se um deles por nome Ágabo, dava a entender pelo Espírito: olha, é o que eu estou falando agora, o Espírito de Deus pode te falar o que vai acontecer. E é lógico, naquela época eles não podiam ver que a crise estava chegando. E agora, enquanto eu estou pregando, estou falando disso, mas eu tenho a minha esposa, os pastores com quem eu falei, que me ouviram falar isso há 3 meses e meio atrás, que uma crise estava vindo. Mas eu falo como Ágabo falou, uma fome está vindo. E naqueles dias de Ágabo, a fome veio nos dias de Cláudio César. E foi uma fome que aconteceu em todo o mundo. E eu falei para os meus pastores que esta frase em todo o mundo não é uma fome localizada na África ou até na Europa, vai ser no mundo inteiro. No mundo inteiro. E o Senhor está nos preparando, mas o encorajamento que veio está nos versos seguintes: e os discípulos determinaram mandar cada um conforme o que pudesse socorro aos irmãos que habitavam na Judéia. O que eles com efeito fizeram, enviando-o aos anciãos por mão de Barnabé e Saulo. Olha o verso 29, que o povo de Deus, os discípulos, tinham mais do que o suficiente, e eles foram capazes de dar aos irmãos que eram pobres, os irmãos da Judéia, aqueles que tinham Cristo, sabe, os crentes que habitavam na Judéia. Amém? E Deus sempre vai prover para o seu povo para que tenha, para ajudar os outros, irmãos e irmãs em Cristo, amém? E ajudar o mundo também, amém? Isso aconteceu na igreja primitiva.
E enquanto eu falava isso, naqueles dias que eu disse alguns meses atrás, eu falei com a minha esposa e veio no meu espírito, depois que falei com a minha esposa e eu fui estudar e Deus falou comigo, olha o nome Ágabo. E eu pesquisei sobre isso e olha, eu nunca pensei em estudar o nome Ágabo. E eu sei que os nomes na Bíblia têm significado. E quando eu olhei o nome Ágabo, olha o que eu descobri. No grego, o seu nome é gafanhoto. Ok? Gafanhoto. E foi nesta época que os gafanhotos invadiram a África, como já não acontecia há muito tempo. Eu acho que foi como nunca antes. Falaram que isso já não acontece há décadas. E estão aumentando, cada vez mais aumentam. E estão acontecendo invasões agora mesmo, enquanto eu falo. E o seu nome Ágabo quer dizer gafanhoto. Uau, que palavra rema. Nesta época para nós. E o que devemos fazer naquela época, os discípulos tinham a habilidade, tinham mais do que o suficiente para abençoar os irmãos mais pobres. E nós também, sabe, teremos mais do que o suficiente neste tempo. Glória ao nome de Jesus. Eu sei que no natural, olhamos para todos os recursos e um por um parecem que estão sendo fechados. Um depois do outro. Sabe, canais de provisões estão sendo fechados no natural. Amém? Mas nós não operamos no natural. Nós estamos neste mundo, mas nós não somos deste mundo. Amém? Glória a Deus, glória a Deus. E a Bíblia diz que o meu Deus suprirá as vossas necessidades conforme as suas riquezas em glória. Não conforme a Bolsa de Valores, não conforme até o Wall Street, certo? Conforme as suas riquezas em glória. Amém. Conforme as suas riquezas em glória. Não das suas, que já seria bom. Amém. Mas das suas seria uma porção das riquezas. Mas conforme quer dizer, Deus libera do começo ao final. E ninguém pode contar do começo ao final. Mas estou usando essa expressão humana para que você entenda que Deus vai suprir de acordo com as suas riquezas em glória. Amém. Então, descanse, meu irmão. A provisão já está chegando em nome de Jesus. Amém. Amém. Às vezes, há um sacudir das coisas no mundo financeiro e nas nossas vidas também não gostamos porque gostamos daquilo que é visível, daquilo que é presente, tangível. Olha, mas Deus sacode, abala essas confianças erradas que temos, abala tudo isso e isso é muito bom, para que possamos confiar no que é inabalável. Amém? Glória ao nome de Jesus, aleluia. Deus te ama. Deus te ama e Jesus disse, olhem para as aves do céu. Não semeiam e nem colhem, mas vosso Pai Celestial as alimenta. Não tendes mais valor do que elas? Qual de vocês com preocupação pode acrescentar a estatura? E olhai para os lírios do campo. Ele disse, eles não trabalham e nem fiam, mas olha como crescem. Não trabalham. E ainda assim, ele disse, Deus os veste, Deus os veste. E aqui temos, então, alimento, amém? Falando de alimento e provisão, certo? E o que ele fala com os lírios do campo? Como eles crescem. E Deus os veste, fala de saúde. Porque ele continua dizendo, a vida é mais do que comida e o corpo, certo? Ele disse mais ou menos assim, o corpo é mais importante do que roupas. Amém? E vida é mais do que comida. O que é isso? A sua vida, o seu corpo é mais do que comida. Amém? E o corpo é mais importante do que roupas. Mais uma vez, a ideia de saúde. Amém? O seu corpo não pode ficar doente. A ideia de que você tem que ter um corpo saudável mais do que comida. Amém? O nosso primeiro-ministro falou algo há um tempo atrás, algo muito profundo. Ele disse, sabe, o dinheiro você pode ganhar de novo, mas a saúde não pode. Ok? E é lógico que nós sabemos que Deus quer prover para todas as áreas da nossa vida, meu amigo. Ele quer providenciar para você financeiramente também. Amém? Jesus disse, olhai os lírios do campo, como eles crescem. Amém? Se Deus assim os veste, que hoje está aqui, mas amanhã é lançado no forno, e nem Salomão em toda a sua glória se vestiu assim. Quanto mais Deus vos vestirá. E Jesus termina dizendo, buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, que é um dom. Amém? Jesus veio para nos dar a dádiva da justiça, pois lá na cruz, Jesus tomou os nossos pecados. Ele que não conheceu o pecado, não cometeu o pecado, nele não havia pecado, se tornou pecado com o nosso pecado, para que nós, que não conhecemos a justiça, nós na verdade não somos justos, no natural, possamos receber sua justiça. Amém? E Jesus disse, busca essa justiça, siga essa justiça, aprenda tudo o possível sobre esse dom da justiça. E todas essas coisas
serão acrescentadas a você. Aleluia! Amém? E Paulo escreveu pelo Espírito a Timóteo sobre os últimos dias. Como ter um bom fundamento para os últimos dias. Dias maus, ele disse. E olha aqui o que Paulo disse em 1 Timóteo 6. Que façam bem, enriqueçam em boas obras, repartam de boa mente, que entesorem para si mesmos um bom fundamento para o futuro. Entesoure para si mesmos. Olhe, quando você reparte, quando você comunica, quando você é generoso, Deus diz que você está entesourando para si mesmo um bom fundamento para o futuro. Você está semeando e vai ter uma colheita. Amém? Você está vivendo de colheitas passadas, mas você está semeando para o futuro. Amém? A Bíblia diz que enquanto a terra permanecer, semeadura e colheita, diga semeadura e colheita não cessarão. Sempre que há semeadura, vai haver colheita, enquanto a terra permanecer. A última vez que eu vi, a terra ainda permanece. Então este princípio de semeadura e colheita não mudou. Glória a Deus. O que você semear, você vai colher. Você semeia generosidade. Amém? Deus vai mandar abundância para a sua vida. Glória a Deus. Sabia que em Lucas, no capítulo 18 e 19, o Espírito Santo colocou esses dois juntos para ilustrar o que a lei e a graça produzem. E ali fala sobre a questão da lei. Por exemplo, quando Jesus falou sobre a lei para o jovem rico, o que eu devo fazer, ele perguntou. Ele não conseguiu dar nenhuma moeda, nem $1. Ele foi embora. Certo? Mas quando Jesus mostrou a graça para Zaqueu, Zaqueu disse, eu darei metade dos meus bens para os pobres, e se eu roubei de alguém, eu vou restaurar 4 vezes. E Jesus disse, a salvação veio a esta casa. Amém? Ele não deu nenhuma lei para Zaqueu, só a graça, e a graça o tornou generoso. Da mesma forma, eu e você, sabe, podemos ser generosos, por causa da graça de Deus em nós. Glória ao nome de Jesus. Aleluia. Amém? Agora vamos falar sobre o que Deus nos falou sobre as 3 câmaras. E mais uma vez, olhando este desenho do templo de Salomão, vemos os 3 andares, as 3 câmaras. E Jesus disse, na casa de meu pai há muitas moradas, eu vou preparar-vos lugar. Isto aqui é uma imagem visual, feito de acordo com os padrões do rei Davi. Amém, do templo de Deus. Hoje nós somos o templo de Deus, pedras vivas, edificando o templo santo do Senhor. E os princípios que existem aqui, dos cômodos, precisamos aprender para tomarmos posse de tudo isso agora que está no céu. Amém, porque agora estamos habitando, neste momento, em Cristo Jesus, assentados com Cristo, à direita de Deus Pai. Amém? Na sua casa, glória a Deus. E somos parte da casa de Deus. Vamos ver a primeira câmara. Era o lugar onde guardavam o grão, o óleo e o vinho. Eu já falei sobre isso. E Jesus também falou no cenáculo onde celebrou a sua última Páscoa, antes de morrer. Ele celebrou a última Páscoa com seus discípulos num lugar assim, no 2º andar. Um lugar grande, nós falamos que isso tipifica o lugar de descanso. Amém, como na época de Jesus, um lugar que já estava mobilado e preparado. Estava tudo pronto, glória a Deus. E no 3º andar, era um lugar que era de muito brilho, de muita glória, porque a Bíblia diz que Deus deu esta ordem para Salomão de cobrir até as paredes e o chão com ouro. Olha, 2 Crônicas 3, verso 9, e as câmaras cobriu de ouro. Falando da 3ª câmara, do 3º andar, ele cobriu aquela câmara de ouro. Deus mandou e ele cobriu tudo com ouro. É o que vemos aqui nesta imagem. Perceba que este lugar era para guardar todo o ouro e toda a prata. E tem uma lição aqui. E eu quero falar para as pessoas que estão preocupadas sobre a teologia da prosperidade que pregam por aí. Eu não quero gastar o meu tempo falando para as pessoas que realmente não sabem de nada, mas só ficam acreditando em coisas religiosas e pregam contra isso, mas tem 3 casas e também tem 3 carros. Eu acho que tudo isso é uma grande hipocrisia da parte deles. Olha, Deus não quer que nós corramos atrás disso. Deus não quer que sejamos cobiçosos ou avarentos e não quer que amemos o dinheiro. Mas evitar o amor ao dinheiro é aprender como Deus tem um plano para as finanças e Deus sempre fala sobre o dinheiro para que sejamos generosos. Amém? Mas olha só, quando Jesus falou aquelas palavras, dai e ser-vos-á dado,
Jesus falou isso, e pense nisso, para todos que estavam vindo. E ele disse: dai e ser-vos-á dado. Boa medida, recalcada, sacudida e generosa os homens deitarão em vosso seio. O que isso quer dizer? Por que que ele nos provocou? Ele está nos provocando, certo? Se ele não quisesse que pensemos no benefício de uma colheita e aquilo que vem para nós quando damos, por que falar? Quando você dá, será dado a você. Senhor, não fala isso, porque senão vamos nos tornar cobiçosos. Será que foi este o plano de Deus? Amém? Será que o Senhor teve a mesma ideia desses críticos? Amém? Não, meu amigo. Deus quer que você espere os resultados. Deus quer que você saiba que vai haver uma colheita. E quando eu era um garoto, me lembro de quando eu limpava o quintal e eu colocava as folhas secas em um cesto. Meu pai pedia para que eu fizesse isso e eu colocava aquelas folhas secas dentro de um cesto, certo? Um cesto bem grande, feito de palha. E aquelas folhas estavam secas. E quando colocava muito, sabe? Aquelas folhas começavam a sair. E eu entrava dentro daquele cesto e começava a pisar nelas, a pisar. E eu pegava mais algumas e também pisava nelas. E sabe, até aquilo ficasse recalcado, aquela boa medida ficasse recalcada. Boa medida, sacudida, recalcada para dar mais lugar. E então, finalmente, quando não dava mais, aquilo transbordava. É o tipo de colheita que Deus quer te dar. Foi o que Jesus falou. Amém. Glória ao nome de Jesus. Amém. Não peça perdão por isso. Foi o Senhor que falou isso. Até mesmo em 2 Coríntios diz: aquele que semeia pouco, pouco também colherá. Aquele que semeia muito, com abundância colherá. E não tem como, irmão, irmã, não tem como pegar isso e falar que é espiritual, sabe? Porque o contexto ali é sobre dar dinheiro para os pobres santos em Jerusalém. Leia. Este é o contexto. E se você ler, o capítulo anterior diz: você conhece a graça do Senhor Jesus Cristo, que mesmo sendo rico, por você ele se tornou pobre, para que você, pela sua pobreza, se torne rico. E não tem como dizer, ele ficou espiritualmente pobre. Ele nunca ficou espiritualmente pobre. Amém? E se você disser que ser pobre espiritualmente é bom, então devemos ser pobres espiritualmente. Porque a sua pobreza nos fez ficar ricos. Amém? Para que através da sua pobreza nos tornemos ricos. O contexto ali fala de finanças e dar. Ele se tornou pobre na cruz. Da cruz ele olhou e uma das últimas coisas que ele viu foi os soldados lançando sorte sobre a sua túnica. Amém? Eu acho que eles nem deixaram que ele cobrisse alguma parte do seu corpo. Ele se tornou pobre. Amém? Ele estava debaixo de maldição. Para que possamos ter abundância, para que você, pela sua pobreza, o Espírito Santo diz, para que você, pela pobreza dele, se torne rico. Ou seja, toda a dívida já foi paga. Jesus pagou tudo. Ele restaurou como a minha oferta, a oferta pelo pecado na cruz. Ele restaurou aquilo que não roubou. Ele tomou meu lugar e pagou a dívida que ele não devia. Eu tinha uma dívida que nunca poderia pagar. E Jesus tomou meu lugar e ficou responsável pela minha dívida como meu substituto, para que eu seja abençoado. Ele foi amaldiçoado e eu fui abençoado. Ele foi rejeitado e eu fui aceito. E estamos no segundo andar, no lugar de descanso. Chegando agora no meio do ano, parte deste ano. Estamos entrando agora no lugar de descanso. Amém. Um descanso especial, porque sempre temos descanso com Jesus. E descanso, talvez, nós vamos ter a cada dia mais uma estabilização deste vírus Covid-19, de repente ele vai acabar. Glória a Deus, vamos crer que Deus vai fazer isso, amém? Mas foi também no segundo andar onde Jesus comeu a Páscoa com os discípulos, no Monte Sião, ok? E é um lugar de novo de grão e vinho, amém? Mas aquele era o lugar, olha o segundo andar, onde no templo de Salomão os sacerdotes descansavam. E o terceiro andar foi o que eu falei agora mesmo, onde colocavam o ouro e a prata e também os dízimos. E o que aconteceu foi que o sumo sacerdote, no tempo de Neemias, ele, na verdade, preparou o terceiro andar. Vamos ler isso. O sacerdote fez uma câmara grande para Tobias, onde antes depositavam as ofertas de alimento, o incenso, os utensílios que eram instrumentos para adoração, e também o vaso que eles usavam para carregar o sangue, e também os dízimos estavam ali. Aqui fala dos dízimos, os dízimos do grão, do mosto e azeite. Isso falando do terceiro andar, que se ordenaram para os levitas, cantores
e porteiros, como também a oferta alçada para os sacerdotes. Ou seja, o dízimo era para manter a casa de Deus. Era para os cantores, aqueles que trabalhavam na adoração, para os sacerdotes e levitas, para quem trabalhava tempo integral, para que eles tivessem o que comer, aqueles que trabalhavam, os sacerdotes. Porque Deus sempre cuida daqueles que trabalham para Ele, porque Deus, deixe-me falar assim para nós, é um sacerdócio quando ministramos ao Senhor. Amém, o Senhor quer que o sirvamos. A Bíblia diz, levantai as mãos. E também os joelhos vacilantes. Certo, levantem as mãos, Davi disse. Então ministramos ao Senhor com adoração e louvor. E hoje você ministra ao Senhor sempre adorando ao Senhor com aquilo que o faz lembrar do Senhor Jesus Cristo. O Pai ama o Filho e o Pai ama ser lembrado do seu Filho. Na oferta queimada, que não tinha nada a ver com a oferta pelo pecado. A oferta pelo pecado era para lembrar Deus que Jesus tomou os nossos pecados na cruz. E há uma diferença. Há uma diferença entre a oferta queimada e a oferta pelo pecado. Porque a oferta queimada tem essa característica. A principal razão de Jesus entregar sua vida não foi para levar os nossos pecados. Não foi isso. Ele levou os nossos pecados, mas não foi o principal. Mas sim glorificar a Deus. O desejo do seu coração era fazer a vontade de Deus. O seu desejo era agradá-lo. Ele sempre agradava o Pai. A minha comida, o meu alimento, é fazer a vontade daquele que me enviou. Por isso o Pai o amava, o Pai sempre o amou. Ele disse, por isso o Pai me ama, porque eu entrego a minha vida. Como a minha filha e o meu filho, que eu amo, a Jéssica e o Justin, de tal forma que se eles não fizerem nada, eu ainda os amarei. Mas quando fazem algo especial para mim, vem um amor renovado. Você sabe o que eu estou falando como um pai? Que eu amo aquele momento. Por isso Jesus falou, por isso o Pai me ama, porque eu entrego a minha vida. Então, amigo, aquilo que você traz ao Pai, seja a oferta queimada, amém, cá, a oferta voluntária, que é uma oferta de grão, ou uma oferta pacífica, shalamim, é para lembrar o Pai. O shalamim, por exemplo, era oferecido com o peito do cordeiro, que era assado, e faziam este movimento. Tanufá, certo? Era assim este movimento diante do Senhor, certo? Assim era taruma, uma outra oferta. E eles adoravam ao Senhor com esses dois movimentos, oferecendo aquilo que eles tinham na mão, lembrando o Pai de Jesus. Uma era assim, amém? Amém? Era a oferta movida, e a outra assim, oferta alçada. E é por isso, quando dizimamos, eu amo porque a igreja faz isso, e eu espero que também você faça isso. Quando o pastor Joe lidera esse momento, ou um outro pastor fala sobre isso, dedicando os nossos dízimos, seja de forma digital, você pode levantar o seu celular, ou se tiver um envelope, ou levantar somente a sua mão para adorar enquanto você dá ao Senhor. Ela era levantada, oferta alçada. Os dízimos eram alçados também. Você pode ver isso em Números 18. Alçada, amém? Então a carne do peito, por exemplo, era assada do cordeiro e movimentada. E o que é o peito? É uma figura do amor de Jesus. Você movimenta o peito de Jesus diante do Pai, fazendo o Pai lembrar, Pai, Jesus te ama. E não só isso, mas você lembra o Pai do amor de Jesus por você. Amém, o Filho de Deus que me ama e se entregou por mim. Amém? Glória a Deus, aleluia. Então, os dízimos são uma figura de, escute bem isso, Cristo. As nossas primícias, a Bíblia diz. E alguns dizem, porque Jesus é a primícia, não preciso dar dízimo mais. Amém? Então, poderíamos também falar, Cristo é a nossa adoração ao Pai. Amém? Um aroma suave. Não precisamos louvar? Não é? Leia bem este verso em Hebreus capítulo 13, onde diz, portanto ofereçamos por ele a Deus o nosso sacrifício de louvor. Isto é o fruto dos lábios que confessam o seu nome. E não vos esqueçais da beneficência e comunicação. Aqui está falando de dar. E olha isso, porque com tais sacrifícios, Deus se agrada. Amém? Não se esqueça, já somos aceitos em Cristo, por causa do que Ele fez. Mas, quando fazemos algo, amém, que se alinha com a vontade de Deus, amém, Deus se agrada disso. Quando você adora a Deus, Ele se agrada. E olha que diz com tais sacrifícios, quando damos, Deus se agrada. Ali diz com tais sacrifícios, a palavra sacrifício é usada, são sacrifícios levíticos. A oferta pacífica, a oferta alçada, amém? A oferta queimada,
Então fala de sacrifício, e esses três, a oferta queimada, a oferta que é de grãos, a de alimentos, e a oferta pacífica, eram todas voluntárias. Amém? Não eram obrigatórias, a pessoa dava porque amava a Deus, porque queria mostrar para Deus a sua gratidão. Amém? E as últimas duas, a oferta pelo pecado e pela transgressão ou da culpa, essas eram obrigatórias. Amém? Eles tinham que levar. Amém? Mas perceba, essas duas não exalavam aroma suave. A palavra aroma é só usada para gordura, mas não para a oferta mesmo, porque essa oferta fazia Deus lembrar do pecado. Mas as três primeiras ofertas faziam Deus lembrar do seu filho. Amém? Lembravam Deus de Jesus. Amém? E as duas últimas faziam lembrar do pecado. Então só as primeiras três tinham essa frase. Era como um aroma suave ao Senhor. Um aroma suave ao Senhor. Aleluia! O nosso dízimo é a primícia. E por isso o dízimo faz Deus lembrar também do seu filho. Aleluia! Amém? Glória ao nome de Jesus. Vamos a Neemias, esse sumo sacerdote. Imagina o sumo sacerdote de Israel tramando, amém? Olha, dando a maior câmara. O terceiro andar é de 7 côvados, o primeiro é de 5 e outro 6. Este era 7. O maior lugar, o lugar que tinha todo ouro. Nem foi lá onde os levitas dormiam, onde os sacerdotes dormiam no segundo andar. Ele deu a melhor câmara, a câmara mais larga. E a Bíblia diz que este é o lugar onde o dízimo estava, o grão e o vinho, e também o lugar onde estava o incenso e os vasos. Isso era para sustento dos levitas e dos porteiros. Próximo verso. Mas durante tudo isto, Neemias não falou nada, porque ele não estava em Jerusalém. Ele não estava na cidade, ele tinha voltado para poder se encontrar com o rei que o tinha enviado. Certo? Mas durante tudo isto não estava eu em Jerusalém, porque no ano 32 de Artaxerxes, rei da Babilônia, fui ter com o rei. Mas após alguns dias tornei a alcançar licença do rei. E ele continua dizendo, e voltando a Jerusalém, compreendi o mal que Eliasibe, o sacerdote, fizera para Tobias, fazendo-lhe uma câmara nos pátios da casa de Deus. Isso foi terrível. Ah, pastor Prince, como assim? Isso representa o quê? O que o Espírito Santo está falando com essa passagem? Está falando dos nossos tempos. Nós estamos vivendo dias quando estamos prestes a entrar naquelas câmaras largas, onde o nosso Deus vai suprir todas as nossas necessidades de acordo com as suas riquezas em glória, em Cristo Jesus. Mas em vez disso, no lugar que era dos dízimos, não encontramos os dízimos mais. Por quê? Porque a mensagem é: Deus é bom. Deus é bom, tomou aquele lugar. Porque Deus é bom, não precisamos dizimar. E esta é a ideia até de algumas pessoas da graça, infelizmente. Alguns têm falado isso, eles dizem, sabe, Deus é bom, vivemos dias quando Deus não requer nada de nós, mas nós lemos que adorar a Deus é um sacrifício de aroma suave. Até em Filipenses capítulo 4, quando Paulo disse Deus suprirá, Paulo os faz lembrar aquelas pessoas que deram para ele, a oferta que eles deram para Paulo, contribuíram com ele financeiramente, deram para poder sustentá-lo. E ele disse, eu recebo como aroma suave para Deus. Leia, é o que ele disse. Hoje o nosso louvor é um aroma suave a Deus, porque o faz lembrar de Cristo. E os nossos dízimos e ofertas também são aroma suave a Deus. Amigo, é vida de adoração. Amém? Mas em vez disso, tem uma outra mensagem no lugar, onde o dízimo deveria estar. Um outro inimigo entrou, onde era o lugar do dízimo, na palavra. Amém? E como resultado, ficamos perguntando, o que está acontecendo? Os que ensinam Deus é bom, parece que nem tem que ler a Bíblia. Você não tem que dar, você não precisa participar mais da igreja. Não, amigo. Não dê para a graça uma reputação ruim. Amém? Olha, eu não estou dizendo, como alguns dizem, a graça é o padrão maior. Sim, a graça é o padrão celestial. Jesus é o nosso padrão. Amém? Mas nós não chegamos a isso, não alcançamos esse padrão pelo esforço. Isso é verdade. Mas nós precisamos também ser conformados a isso pelo Espírito de Deus. E a vida cristã é uma vida dinâmica, onde tem interação, existe louvor, existe adoração, e também dizimar, compartilhar. Amém? E o dízimo é adoração. E você diz, pastor, nós não estamos mais no padrão de dízimos. Eu acredito em dar, mas não acredito nos dízimos. Olha bem isso, o dízimo veio muito antes da lei. Foi dado por Abraão, quando não havia instrução para dizimar, até onde eu saiba.
Mas a primeira menção de dízimo foi quando Abraão dizimou a Melquisedeque. E quem era Melquisedeque? Ele aparece brevemente em alguns versículos de Gênesis, uma vez nos Salmos e só isso. Mas a Bíblia diz em Hebreus 7 que Jesus Cristo hoje é o nosso sumo sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. Somos a semente de Abraão e ainda recebemos até mesmo a Santa Ceia, não é? Jesus, que sempre nos traz o pão e vinho como com Abraão, que Melquisedeque levou para ele pão e vinho. Nós recebemos pão e vinho, não recebemos? E nós respondemos com os dízimos. Amém, amigo? Olha, você não tem que dizimar. Você tem essa oportunidade. Por isso eu digo que dizimar é uma revelação. Amém? E por que você não quer fazer isso? Quando isso é uma maneira de agradar a Deus, Deus ama isso, é um jeito de agradar a Deus, é dizer, Deus, eu estou te dando 10%. Como minha expressão de declarar com isso que tu és minha fonte da minha provisão, tu és a fonte da minha riqueza. Lembrar-te-ás do Senhor teu Deus, porque é Ele quem te dá poder para adquirir riqueza. Para quê? Para que Ele estabeleça a sua aliança. Deus te dá poder para ficar rico, para estabelecer a sua aliança. Não a aliança de lei do Sinai, mas estabelecer a aliança que fez com os vossos pais, Abraão, Isaque e Jacó, que é uma aliança incondicional, da graça. E nesta mesma passagem, onde Abraão responde com dízimo a Melquisedeque, a palavra dízimo ali é a palavra maaser. Maaser se escreve assim, certo? Com mem na frente, que faz um substantivo, maaser. Se remover o mem, tem a palavra aser, que é a palavra riqueza. A riqueza está nos dízimos, é uma revelação. Você não precisa fazer isso se você não crê, mas eu creio. E por isso digo que você não pode dizer que não é para as pessoas da graça. Porque Deus é bom. Amém? E Deus é bom tomou o lugar da mensagem do dízimo. Não, tem que despejar este falso ensinamento. Sim, Deus é bom, não me interprete mal. Mas para usar isso como desculpa para um coração avarento contra as coisas de Deus, não pode ser feito. Não podemos usar essa desculpa. Glória a Deus. E amigo, só quero dizer que temos que nos preparar para os dias vindouros. Os dias maus que virão, a crise financeira, que vai piorar até o final deste ano. Deus quer que você seja dizimista. Amém? Deus pode confiar em você, como Jesus mesmo disse, se você não é justo com as riquezas injustas, quem te confiará as verdadeiras? Amém? Sabemos que a riqueza injusta é o dinheiro. É Deus dizendo, se Ele pode confiar em você, com dinheiro Ele te dará riquezas. Amém? E daí vem a nossa provisão, glória a Deus. Amém? É uma revelação. Devemos receber essa revelação. Vamos continuar na história. E aqui ele disse que ele não estava em Jerusalém quando isso aconteceu, mas quando ele voltou a Jerusalém, e voltando a Jerusalém, certo? E compreendia o mal que Eliasibe fizera para Tobias. Próximo verso. O que muito me desagradou. Ei, eu também. Eu fico triste. Amém? Ter um inimigo na casa de Deus? Certo? O que muito me desagradou, de sorte que lancei todos os móveis da casa de Tobias fora da câmara. E ordenando eu purificaram as câmaras, e tornei a trazer para ali os utensílios da casa de Deus, com ofertas de alimentos e o incenso. Também entendi que os quinhões dos levitas não se lhes davam. Amigo, se você está assistindo hoje, certo? Dê o seu dízimo para a igreja local, para apoiar o ministério aí, o que Deus está fazendo. É um tempo quando todo mundo vai estar com problemas nesse tempo de crise financeira, mas Deus levantou a igreja para ter um sistema que é diferente do mundo. Nós estamos no mundo, mas não somos do mundo. Não se esqueça da igreja. Amém? Se esta não é a sua igreja, você não deve dar o dízimo aqui. Dê o dízimo para a sua igreja. Amém? Até mesmo de forma digital. Durante o coronavírus, não deixe de dar o seu dízimo. Confie em Deus, Ele vai dar sabedoria ao pastor. Ele vai dar sabedoria para aqueles que administram. Posso falar isso porque eu não recebo salário da igreja. E durante esse momento eu estou confiando em Deus, que vai suprir tudo para mim, amém? E Ele é fiel. Eu senti que Deus me falou para não receber salário, para que eu tenha autoridade legal para falar tudo isso na vida de todos, porque quero todos abençoados. Eu quero que você conheça o sistema financeiro de Deus, porque Ele provê para o seu povo. Amém? Ele vai te amar se você não dizimar? Sim. Amém? Olha, o dízimo não é nada que você deve, mas é uma semente. Amém? Você deve semear.
Amém. Alguns dizem, o dízimo é para pagar a dívida. Não, Jesus pagou a dívida na cruz. Amém. Agora não temos dívida. O quanto você depositar, o que você vai colher. Você semeia pouco, vai colher pouco. Semeia com abundância, vai colher com abundância. E para terminar, quero te mostrar isso. Escute isso. Ele disse que os levitas, que trabalhavam na obra, os dízimos não se lhe davam, de maneira que os levitas e os cantores tinham fugido cada um para sua terra. Contendi com os magistrados e disse, por que se desamparou a casa de Deus? Desamparar os dízimos e não contribuir com a igreja local. Amém? É desamparar a casa de Deus. Não desampare a casa de Deus. Não desampare a casa de Deus. O profeta Ageu, que viveu durante esse mesmo tempo, com Neemias e outros, ele profetizou isso. No primeiro capítulo de Ageu, ele disse, vocês estão comendo e não se saciam. Vocês bebem, mas continuam com sede. Vocês ajuntam salários para pôr em saco furado. Por quê? Porque a minha casa está desamparada. Enquanto vocês vivem nas suas casas. Então não desampare a casa de Deus. E foi assim que Deus viu a sua casa desamparada. Disseram, Deus é bom e não tem que dar o dízimo. Porém eu os ajuntei e os restaurei no seu posto. Então todo Judá trouxe o dízimo do grão, do mosto e do azeite aos celeiros. Aleluia! Que isso aconteça a todas as igrejas que estão assistindo isso agora, em nome de Jesus. Amém, amigo? E a Bíblia diz que quando você dizima, as suas gerações são abençoadas. E para terminar, vamos ver este verso de Hebreus capítulo 7. Considerai, pois, quão grande era este, Melquisedeque, a quem até o patriarca Abraão deu os dízimos dos despojos. Quando damos o dízimo, não é para ficarmos ricos. A primeira razão para o dízimo, escute, é para mostrar quão grande o seu Jesus Melquisedeque é. Amém. E olha em frente o que diz aqui. Aqui tomam dízimo os homens que morrem. Ali, porém, aquele de quem se testifica. E aqui está falando do presente. Ok? Aqui no grego está no tempo presente do particípio. Aqui tomam dízimo os homens que morrem. Ali, porém, aquele Jesus, o nosso Melquisedeque, recebe os dízimos. Ainda os recebe. De quem se testifica que vive. Então, dízimo testifica de que ele vive, porque não estamos dando para um morto. Aleluia. E aqui diz que até Levi, que recebe dízimos, pagou dízimos por Abraão, aqui diz. Porque ainda ele estava nos lombos de seu pai, quando Melquisedeque lhe saiu ao encontro. Pense nisso. Quando Melquisedeque viu Abraão, naquele tempo nem tinha Isaque. Certo? Isaque foi pai de Jacó. E Jacó foi o pai de Levi, do sacerdócio levítico. Está dizendo que, ainda que eles não existissem ainda, mas porque o pai deles, Abraão, dizimou. O pai Abraão dizimou e eles foram abençoados nele. Dá para ver como os dízimos abençoam os seus filhos e os filhos dos seus filhos e também até os seus bisnetos. Porque quando falamos de Abraão, Levi era o seu bisneto. E você sabe muito bem que o povo judeu tem uma habilidade incrível por alguma razão de fazer dinheiro, como Mark Zuckerberg, jovem ainda quando ele inventou o Facebook, uma ideia que qualquer um poderia ter. Mas por que ele teve? Pense nisso. Não quer dizer que eles são religiosos. Olha aí, alguns deles que eu até converso com eles, esses exemplos de judeus que são ricos hoje, eles não são religiosos. De fato, Mark Zuckerberg, eu ouvi falar que está se tornando religioso. O que eu digo é que, até mesmo se o seu bisavô dizimou, a bênção pôde chegar até ele. Amém? Aquele Jean Koum, o fundador do WhatsApp, é um judeu ucraniano. Alguns dizem que ele é religioso, eu não o conheço, ok? Não sei se é religioso ou não, mas, mesmo que ele não seja religioso, a bênção pode ter vindo dos seus antepassados, que dizimaram ao Senhor. Porque aqui diz, Levi estava nos lombos de Abraão. Amém? Quando você dá o seu dízimo, a bênção vai para você, e para sua semente, e para a semente da semente, e até chegar na semente da semente da semente. Aleluia. Amém, amém, amém. O seu bisneto será abençoado por causa do dízimo. Aleluia. Fique alegre com essa pregação. Amém. Glória ao nome de Jesus. Aleluia. Creio que você foi abençoado, amigo. Eu quero que você não se preocupe com o dinheiro e Deus mesmo quer que você busque primeiro o reino de Deus e a sua justiça e todas essas coisas serão acrescentadas a ti. Amém? Mas aprenda os caminhos de Deus. Amém? Aprenda o caminho da graça. Não só diga, Deus é bom, eu não tenho que passar tempo com a palavra. Deus é bom, não preciso ouvir mensagens. Deus é bom. Não, amigo, você está usando Deus é bom e ele virou um inimigo agora.
está tomando o lugar de colocar o seu foco nas coisas que vão te abençoar em todas as áreas. Amém, amigo? E eu creio que Deus está abrindo a terceira câmara para você e para a sua família. E não se preocupe, amigo. Deus suprirá as suas necessidades, conforme as suas riquezas em glória por Cristo Jesus. Não coloque os olhos nas notícias, não se preocupe com a crise financeira que está vindo nos dias vindouros. Mais e mais, mais e mais. Mas se lembre da palavra de Deus. Coloque um bom fundamento para os dias vindouros. E seja fiel à sua igreja. Se você é de uma igreja, seja fiel àquela igreja dando o dízimo ali. Amém? Quero orar por você. Pai Celestial, em nome de Jesus, eu oro para todos que estão assistindo isso agora, para que o Senhor possa remover dos seus corações toda a preocupação e medo e ansiedade, Senhor, porque não tem o suficiente. Eu oro, Pai, em nome de Jesus, que no lugar disso, o Senhor possa liberar a fé nos seus corações. Conceda a certeza, Pai, de que Tu és o Pai deles e todas as suas preocupações e ansiedades, Tu sabes de todas, antes mesmo deles pedirem a Ti. Como Jesus disse, o Pai sabe do que precisamos antes de pedirmos. E, Pai, eu sei que Tu queres que passemos tempo contigo. Tu queres que foquemos em Jesus e as nossas expressões sejam expressões de louvor ao Teu Filho e para Ti. Porque Ele é tão maravilhoso, não é? Pai, Ele é maravilhoso para Ti. Amém? É o que fazemos. Vamos ao Pai e dizemos: Pai, eu apresento a Ti, Jesus, como minha oferta queimada. Se quiser dizer isso, fale isso. Mas, na verdade, tudo deve fazer você lembrar de Jesus. Você deve pensar sempre em Jesus. Amém? Quanto mais ver Jesus na sua beleza e glória, porque ninguém é perfeito como Ele. Esse homem glorificado, maravilhoso, flor de farinha, nenhum dos seus atributos ou características fora do lugar. Em tudo nele existe um equilíbrio, nas suas características. Amém? Nada se exaltando. Tudo no seu devido lugar. Amém? Ele é totalmente amável. Concebido pelo Espírito Santo, ungido pelo Espírito Santo, quando tinha 30 anos. Amém? Tudo nele é aroma ao Senhor, seu pensamento, ações e palavras. Amém. E declare isso ao Pai em nome de Jesus. E o Pai se agrada disso. O Pai vive fora do tempo e do espaço. É como se Jesus tivesse morrido agora mesmo. Ele não se esquece disso. E quer que não nos esqueçamos também. É a sua maior expressão de amor. Porque ninguém amou o Pai como Jesus amou, com todo o coração, com toda a sua mente, com toda a sua alma e sua força. E deu a sua vida. E a razão número 1 era para glorificar o Pai. O seu sangue derramado cumpriu todas as exigências divinas de justiça e santidade para a minha vida e para a sua vida. Não só isso, o sangue satisfez e glorificou a Deus em todos os atributos. Amém? E por isso a cruz é central. Amém? Nas nossas vidas. Glória a Deus. E eu oro em nome de Jesus para você que está assistindo isso agora e nunca aceitou a Jesus como Senhor e Salvador. Faça essa oração comigo agora. Diga: Pai Celestial, obrigado por Jesus. E eu creio que Ele morreu no meu lugar pelos meus pecados, Senhor. Eu te agradeço porque Ele levou a minha maldição e o meu juízo. E eu creio que Tu ressuscitaste dos mortos quando eu fui declarado justo nele. Eu te agradeço, Pai, porque Jesus Cristo é o meu Senhor. Diga de coração: porque Jesus Cristo é o meu Senhor. Sou grandemente abençoado, altamente favorecido e sou profundamente amado por Ti, Pai, em nome de Jesus. E amigo, se você fez essa oração agora, você é uma nova criatura em Cristo. As coisas velhas já passaram, tudo se fez novo. E comece a aprender mais e mais sobre os caminhos de Deus, porque os caminhos de Deus são melhores que os caminhos do mundo. E você vai ver que cada dia mais você vai sentir mais paz, mais descansado, com muita firmeza, não vai ficar com medo do futuro e vai viver o presente com muita energia e todo o poder do Espírito Santo. Amém? E vai ser uma bênção por onde você for. Quando puder ir em qualquer lugar. Amém? Quando tudo isso acabar, em nome de Jesus. Porque você está acima de tudo isso, de acordo com Deus. Você está em Cristo. Glória a Deus. O Senhor te abençoe nessa semana. Que Ele te abençoe com as bênçãos de Abraão e as bênçãos de Deuteronômio 28. E que o Senhor te guarde com a sua família deste coronavírus durante essa semana. Que o Senhor te guarde de perigo, acidente, doenças e até da crise financeira que está vindo. Não vai afetar você e sua família. Que o Senhor levante o seu rosto sobre ti e sobre sua família e conceda a você e a sua família sua shalom, paz, em nome de Jesus. Amém. Aleluia.
Até nos vermos de novo. Deus te abençoe ricamente. Amo vocês. Obrigado por sintonizar no programa de hoje. Esperamos que tenha sido uma bênção para a sua vida. Para mais informações sobre o programa da Igreja New Creation, acesse o site ncctv.org.sg. Lá você poderá se inscrever para receber um devocional diário do pastor Joseph Prince. Seja incentivado e fortalecido todos os dias e saiba o quanto Deus lhe ama através desses devocionais. Acreditamos que seu dízimo pertence à igreja que você frequenta e oramos para que você seja grandemente abençoado, altamente favorecido e profundamente amado.